são normais, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas por baixo consumo, oferta superior ao consumo, é falta de planejamento e do equipamento necessário para fazer esse tipo de controle. E a situação ela é tão estranha que chega no final da tarde, quando o uso da energia solar vai se tornando menor, há necessidade, então, de ativar as termoelétricas. Só que as termoelétricas, elas não são acionadas para fornecimento imediato. Sabendo que haverá uso, horas antes, elas já são acionadas para que elas possam produzir energia no horário em que haverá demanda daquela energia produzida, a tempo de haver a distribuição. E a termoelétrica é muito mais cara, né? Muito mais cara. O seu uso é caríssimo, ainda mais tendo de ser acionada horas antes. Então é falta de planejamento, não é falta de energia. Pelo contrário, está sobrando energia. E as pessoas ficam recebendo... racionalizar isso. As pessoas ficam recebendo tanta informação a respeito da energia limpa, de energia solar, que começa, Zaidan, a colocar na conta se vale a pena. E aí não haver um controle dessa perspectiva gerada nas famílias a partir de uma possível economia, diante de um quadro que lá atrás já foi preocupante, de não ter uma geração normal, do sistema normal das hidrelétricas, faz com que haja um contingente aí. Essa falta de controle é muito danosa, né? Mas é falta de racionalização, né? Porque você tem o principal, você tem energia suficiente. Já houve muito receio no Brasil de, por exemplo, alguns anos seguidos de crescimento econômico de 7%, o que, aliás, não acontece faz tempo, se haveria energia suficiente para essa demanda industrial e comercial. Agora estamos vivendo o oposto, né? O consumo está abaixo da energia que está à disposição e isso provoca problemas no sistema. O fato de haver um sistema unificado, interligado, é bom porque, por exemplo, vamos pegar um país grande como o Brasil, os Estados Unidos. Lá você não tem essa interligação. Então, se um estado tem problemas ali locais, não há como socorrê-lo com energia de fora. No Brasil, esse socorro é imediato, é automático. Não é? Só Roraima ficava fora, agora começa a viabilizar a interligação. Então você tem esse ponto positivo. Por outro lado, quando há um problema como esse, atinge todo o sistema, né? Porque é interligado. Né? Exatamente. 4h59. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Amanhã nós estaremos juntos de novo. Se Deus quiser. Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi.
Alô, alô, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação e debate para você aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. No Fala Galera de hoje, com exceção de o Anderson, Luiz Felipe e Bruno Lopes, algum jogador que atuou na derrota para o Brusque pede passagem na equipe titular. Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação do Guarani no empate com o Náutico? Ótima, boa, regular ou ruim? 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Marcelo Fernandes leva apenas 3 titulares para Santa Catarina. Ponte perde para o Brusque e desperdiça a oportunidade de chegar à final com uma rodada de antecedência. Para avançar à final, Ponte não pode perder para o Guarani na última rodada do quadrangular final. Empate ou vitória da Macaca coloca a equipe alvinegra na decisão da Série C. Importante dizer que o campeão da Série C garante vaga para a Copa do Brasil na terceira fase. A terceira fase da Copa do Brasil dá uma remuneração aos participantes de R$2.300.000. Enquanto Marcelo Fernandes pode contar com até 9 retornos para o Derby 212, jogadores, comissão técnica e outros profissionais do departamento de futebol aguardam por um novo posicionamento da diretoria sobre os salários atrasados. Após cumprir suspensão, Arthur volta a ficar à disposição de Marcelo Fernandes. O atacante Gé, desfalque nos 2 últimos jogos, e o volante Léo Oliveira, cortado de última hora, ficaram fora por questões físicas e serão avaliados durante a semana. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria se mobiliza para acertar pagamentos antes do derby. Pautas do Guarani. Guarani sai na frente, cede empate ao Náutico no Brinco de Ouro e não consegue confirmar o acesso. Alan Santos foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo e prejudicou o Bugre na reta final da partida. Ainda na segunda colocação, o Guarani depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B. Vitória garante o retorno à segunda divisão e também a ida do Bugre para a decisão da Série C. Equipe alviverde também pode subir com empate ou até mesmo derrota para o rival, dependendo de resultados combinados. Após cumprir suspensão, Bruno Santos fica à disposição de Matheus Costa para o Derby 212. Por outro lado, o treinador não vai poder contar com Alan Santos, expulso contra o Náutico. Alisson e David Braz brigam pela vaga ao sistema defensivo. CBF divulgou o áudio do VAR do gol anulado de Mirandinha. Abre aspas. Pega na mão dele.
Vou reiniciar o jogo com um tiro livre direto pela mão, de imediatez, pelo jogador que faz o gol. Fecha aspas, afirmou Wilton Pereira Sampaio na cabine do VAR. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Comissão técnica vai avaliar lado emocional após nova expulsão. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. O Grêmio pedirá anulação dos cartões recebidos por Kahneman e Marlon na derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino no último sábado. O movimento faz parte da indignação tricolor com a arbitragem da partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O clube reivindicará a exclusão dos cartões presencialmente e por meio de requerimento enviado à Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Pauta 2. Depois da polêmica da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a comissão da arbitragem da CBF informou que afastará e dará treinamento de aperfeiçoamento aos árbitros Ramon Abate Abel e Hilbert Estevam da Silva, responsáveis pelas decisões no clássico entre São Paulo e Palmeiras. A dupla, formada por Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que atuou no duelo entre Red Bull Bragantino e Grêmio, também está temporariamente afastada pela entidade que organiza o futebol brasileiro. Pauta 3. O meia Estevam Ribeiro do Bahia revelou o diagnóstico de um câncer de tireoide na tarde desta segunda-feira. O jogador passou por cirurgia e tranquilizou os fãs em publicação nas redes sociais. A postagem do camisa 10 do Bahia acontece um dia depois do jogador entrar em campo na vitória 1-0 sobre o Flamengo na Arena Fonte Nova. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, boa tarde para você, também ao amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Os meus destaques, pelo lado do Guarani, é o empate diante do Náutico, e pelo lado da Ponte Preta, a derrota para o Brusque pelo placar de 2-1, mesmo com o time alternativo, e é claro, o tempero especial que o Derby 212 ganhou agora para o próximo final de semana, clássico que vale vaga na final da Série C, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Com exceção de Wanderson, Luiz Felipe e Bruno Lopes, algum jogador que atuou na derrota para o Brusque pede passagem na equipe titular? Sim, Miguel. Como você avalia a atuação do Guarani no empate com o Náutico? Ótima, boa, regular ou ruim? A atuação do Guarani? Regular. Batista. 17:10, além das enquetes do dia, você também, se quiser, pode participar aqui dos assuntos do dia para colocar a sua opinião. 97102-1493 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível
de participações no programa de hoje. 97102-1493. 97102-1493. Você participa do Fala Galera desta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite da gente? Então, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos especialmente para você. Temperos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia e da sua cozinha. São temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requentados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 É da Aroma das Ervas que tem no comando a família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. O programa de hoje tem presentes para você. 4 ingressos para o Cineplex. E aí, que tal curtir um cineminha, hein? E de graça melhor ainda, é ou não é? Então, concorra. 4 ingressos para o Cineplex, mais um boné lindão. Boné azul, com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Como é que você vai concorrer? São 2 caminhos. Um pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Vá na aba promoções e lá tem um formulário, você vai preencher e já estará concorrendo. O outro caminho é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai para um formulário. E lá você vai preencher o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O sorteio será em algum momento deste programa. O ganhador é um só, né? Um ganhador ou uma ganhadora. Enfim, aquele que for sorteado terá até o dia 9 de outubro para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. É bem aqui no topo do bairro e você tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Lógico, para provar, né, que você é realmente o ganhador. Então participe e boa sorte para você. 17h15, quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef em Campinas. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. É prático, é econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Tem família muito grande, tem família pequena, então, de acordo com o tamanho da família, é o tamanho do kit. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer da Mites Beef.
ele vem com blends selecionados com muito sabor e pronto já para você fazer na sua casa e surpreender a todos. E quando chega a hora de resumir ou de reunir os amigos e a família, eu vou resumir em um nome: Meats Beef. É a Meats Beef que cuida de tudo e com um serviço de churrasco em domicílio para atendê-lo. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Meats Beef vai se encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Meats Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Rádio Bandeirantes. 17 horas e 17 minutos. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Boa tarde. Guarani já era para estar classificado se não fosse o VAR dito. Legal, diferente, hein? VAR dito. Quem é que opera o VAR? É o dito. Claro que ele está fazendo a alusão aqui com maldito. Eram mais de 1 ponto em Brusque e mais 2 contra o Náutico. Agora é lutar no derby. Abraços, Fábio. Segundo a CBF em nota hoje, o ano que vem, 2026, no VAR, só teremos árbitro FIFA. Como se isso fosse resolver todo o problema. Eles nem imaginam, mas vão entrar em campo com medo. Esse jogo para nós vai ser uma guerra. Se precisar sangrar, vai ter sangue também. Mas vamos ganhar. Diz aqui o ouvinte Marco Bedin. Marco Bedin. Numa guerra, futebolisticamente falando, vale tudo dentro das regras. Fora das regras, não deve fazer nada, porque senão a punição pode ser severa e aí a coisa realmente vai complicar sobremaneira. Faça tudo o que é possível fazer dentro das regras que são estabelecidas pela FIFA. E aí, evidente, né, que ganha aquele que for o melhor. Indiscutivelmente será um jogo de imensa rivalidade. É um jogo que define muita coisa. Agora, a rivalidade tem que estar norteada pelo bom senso, pelas regras que são utilizadas no futebol e sem cometer nenhum tipo de violência. Então, desde hoje, já estou aqui fazendo o apelo para que ninguém cometa nenhum tipo de desatino nesse jogo, porque senão vai ficar muito ruim. Volto a repetir, nenhum tipo de violência. Eu estava lá, derby, os dois times, a rivalidade está sempre presente, mas uma confusão imensa. A torcida do Guarani naquela época podia entrar, agora não pode mais. Agora, já há mais de 5 anos. Mas a torcida do Guarani tacou fogo no estádio Majestoso. Teve uma provocação do locutor que estava lá comandando o intervalo. E aí os dois times foram punidos com 10 jogos de perda de mando. Depois o Jonas Donizete, que era deputado federal à época, foi até a CBF, fez primeiro um pronunciamento na Câmara dos Deputados e foi até a CBF e conseguiu amenizar. Reduziu para 5. E até coincidentemente, os dois times tiveram que mandar 5 jogos da Série B lá em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. Então, uma punição desnecessária, né? Então é jogar futebol. A torcida pode ajudar muito, muito mesmo.
nas arquibancadas com um grito de guerra, com incentivo, jogando junto em tempo inteiro, mesmo que o time esteja jogando mal. Esse é o procedimento correto de apoiar, incentivar e brigar, entre aspas, junto com o time no Clássico Campineiro. 17h22, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, 2009, um ano bem diferente, distinto para o Guarani. O Bugre rebaixado para a Série A2 do Paulista e ia começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Aí chega Vadão. Muitos foram dispensados, Guarani começa a contratar e veio a estreia no Castelão contra o Fortaleza. Vitória bugrina de 4-2 para começar. Gols de Kaique, que fez 2, veio do Oeste. Ricardo Xavier marcou de pênalti, veio do Ituano. E Walter Minhoca fez o gol de falta, veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Nessa partida, o goleiro Douglas defendeu um pênalti aos 32 do primeiro tempo. Estrearam também os zagueiros Bruno Aguiar e Dão, que vieram do Mirassol, o volante Kleber Goiano, que veio do Paulista, o volante Luciano Santos, que veio do Oeste, o volante Nunes já tinha jogado no Guarani em 2008, foi para o Náutico, estava de volta. Rodriguinho, meia, veio do Mirassol e o atacante Fabinho, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto também. Na sequência, o Guarani ganhou do América de Natal no Brinco 1-0, em Campina Grande, na Paraíba, ganhou do Campinense por 2-1, no Brinco venceu 3-2 o Bragantino, em Florianópolis ganhou 1-0 do Figueirense. A sequência depois de 5 vitórias. Sequência quebrada quando no Brinco empatou 0-0 com o Vasco. E depois veio o derby. O derby do primeiro turno, majestoso. Logo a 1 minuto, o Kaique marcou e ficou nisso. 1-0 Guarani, aqui o técnico da Ponte era pintado. No segundo turno, no Brinco, 2-1 Guarani. Gols de Ricardo Xavier e do zagueirão Bruno Aguiar, sendo que Evandro marcou para a Ponte. O técnico daqui da Ponte era o Márcio Bittencourt. O Guarani subiu na penúltima rodada, aliás, nunca saiu do G4.
mas em Salvador perde para o Bahia por 2-0 e os resultados ajudaram, o Bugre subiu. E o último jogo, a torcida fez a festa no Brinco contra o Juventude, vitória de 2-1, um público de 16.751, foi quando surgiu aquela bandeira enorme encobrindo todo o tobogã. Olha, subiram Vasco campeão, Guarani vice, Ceará e o Atlético Goianiense 2009, Bugre rebaixado para a Série A2, chega Vadão, muita gente foi embora, o Guarani contratou 27 jogadores, armou uma equipe muito aplicada, foram 10 vitórias de 2-1, 6 vitórias de 1-0, 2 vitórias de 3-2 e ganhou os 2 derbys. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIP e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato Eliane 84 por 84, 59,90. Caixa d'água 1000 litros Forte Leve, 389,90. Telha fibrocimento 5mm, 44,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Quando eu escuto esse TAG, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi,
você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. São 17 horas e 32 minutos em Campinas. Estamos em contato com o Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, e vai conversar conosco. São vários assuntos. Peço, inclusive, por favor, ao presidente, se conseguir responder com brevidade, assim a gente consegue colocar no ar todos os assuntos que estão em pauta aqui para a gente discutir. Oi, Marquinho, um abraço para você, seja bem-vindo, muito obrigado. Um abraço, Batista. Prazer falar com você, com o pessoal da equipe da Bandeirantes, e principalmente o torcedor pontepretano, que te dá audiência esmagadora. Começo por um evento, né? Não sei se foi um evento ou uma recepção que aconteceu com a República do Congo. Até hoje, né? As redes sociais aí andaram comentando que era um patrocínio, que divulgando até valores, né, que a Ponte Preta receberia desse patrocínio. E aí eu recebi uma informação através do Paulo Santana, que é um intercâmbio que a Ponte vai fazer com a República Popular do Congo. O que tem de acerto nisso e se já foi assinado algum acordo? Batista, na verdade é uma intenção. Tá? Nós temos aqui o diretor de Patrimônio Histórico, o Marcos Castiglieri, que há algum tempo fala com a República Democrática do Congo para a possibilidade de um intercâmbio de jovens atletas e de profissionais da área do futebol da Ponte Preta que poderiam ir à República do Congo para ministrar cursos, simpósios do futebol. Mas hoje foi um simples encontro. Eu não estive por mais do que 20 minutos, meia hora, com o pessoal, com os dirigentes lá do governo do Congo. E, a princípio, hoje é só uma conversa para que no futuro a Ponte Preta possa fazer esse tipo de intercâmbio. Não foi feita tratativa nenhuma de valores, não foi falado em valores. Ponte Preta recebe todos de boa forma, de boa maneira. Aqui a embaixadora recebeu uma camisa da Ponte. Bom, caiu a ligação, vamos recuperar aqui, estamos entrevistando o Marco Eberlin, ele que é o presidente da Ponte Preta. São 17 horas e 35 minutos, aguardando aqui, né, a restabelecer a linha, para a gente conversar com o Marco Eberlin. Tá chamando? Perfeito. Isso. Recuperada a linha. Oi, Batista. Deu um corte aí. Não houve tratativas formais com envolvimento financeiro no dia de hoje. Existe uma intenção desse possível intercâmbio e hoje foi uma conversa rápida de meia hora, não mais que isso. E quem sabe no futuro possa haver esse intercâmbio e trazer rendimentos para a Ponte Preta. Antes de passar aqui para os companheiros, mais uma.
de quem foi a decisão de levar só 3 titulares no jogo diante do Brusque? Do técnico da Ponte Preta. Não é bem assim também, né, Batista? O Arthur estava fora por cartão. O Elvis vinha numa sequência de jogos e lá é um campo de grama sintética onde diversos atletas foram prejudicados lá. O Simon é um atleta que já tem 35 anos e lá o risco era grande de ele ter uma contusão. Na verdade, são 3 atletas que acabaram de viajar. Simon, Elvis e, se não me engano, o Diogo, que estava com o segundo cartão amarelo. Vamos lá, Pedro Piscinato, a sua pergunta ao presidente da Ponte. Fala, Berlim, boa tarde, um prazer estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Na semana passada eu trouxe a informação aqui que a Ponte havia começado a acertar os salários, depois você acabou entrando em contato com a gente, falando que não havia pagado. Eu queria saber hoje, segunda-feira, dia 6/10, semana de derby, qual é a real situação dos salários referente aos jogadores da Ponte Preta? Esse caso eu vou te contar, hein? Deve ser o mais importante para os jogadores que você quer saber. Eu só desmenti porque não era verdade. Nós não pagamos ninguém a semana passada. O que foi pago foi o bicho. Nós tínhamos 2 bichos, um do Brusque e do Náutico. Eu não sei qual era o primeiro. Isso foi liquidado. A gente segue na expectativa de pagar algum numerário para os atletas ainda essa semana. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Marco Eberlin. Em cima disso, Marcos, boa tarde. Tem alguma previsão da parte jurídica da liberação das contas da Ponte? Infelizmente não, CH. Estamos tentando outras alternativas para fazer esse pagamento aos jogadores. O que houve foi uma reunião minha com os jogadores, tentando tranquilizá-los. Quando o salário chega a 3 meses, é difícil tranquilizar também, né? Mas reconhecendo todo o esforço feito por eles para levar a Ponte Preta de volta para a Série B e que um compromisso nosso de que aqueles que ficaram aqui na Ponte Preta, que estão lutando até o fim do campeonato, a Ponte Preta vai encontrar uma fórmula e eles não vão sair de férias sem receber os seus salários. Aliás, esse assunto já deu muito pano para manga. E é interessante, né? Porque a Ponte está desafiando uma máxima do futebol. Futebol tem que ter salário em dia, porque senão o time não ganha, não vai, não sei o que e tal. E a Ponte, com essa dificuldade imensa, contas bloqueadas, devido a ações que existem na justiça, inclusive de ex-presidentes, o caso do Sérgio Carnielli e também do Vanderlei Pereira, não está conseguindo pagar e o time ganhando partidas, batendo recordes, inclusive de vitórias seguidas, conseguiu o acesso e só depende dela para conseguir chegar à final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tá quebrando, né, todas as regras do futebol. Mas eu tenho dito aqui de que a Ponte não está pagando, não é porque não tem dinheiro, é porque as contas estão bloqueadas. E aí, quase sempre aparece um torcedor dizendo: por que que empresários pontepretanos que gostam da Ponte não se juntam e conseguem esse dinheiro para pagar a Ponte? Acontece que eu gostaria que você falasse a respeito disso, ô Marquinho, mas não pode, não é isso? Porque para fazer o pagamento do salário, o dinheiro tem que sair da conta da Ponte. Se algum empresário que tem a bufunfa, que tem o dinheiro, o cascalho, o carvão, quiser pagar diretamente os jogadores, não pode. Porque mesmo pagando, a Ponte ainda vai ficar devendo, não é isso? É, mais ou menos isso, Batista. Eu digo o seguinte, primeiro que esse tipo de situação já não existe no futebol há muitos anos. Algum simpatizante, algum torcedor, ex-dirigente, atual dirigente, vir aqui pagar folha de salário, isso não existe mais.
O que existe, de vez em quando acontece, um ou outro dirigente atual, ex-dirigente, contribuir com uma premiação para um jogo específico, né? Mas a Ponte, como eu disse, eu acho que, e não quero briga, não quero celeuma, eu acho que tem tanta coisa para falar da Ponte Preta e falta um pouco de criatividade para quem cobre o clube, seja de qualquer emissora, não estou citando a sua, não, para ter alguma outra coisa para falar. Parece que o assunto principal é se pagou salário. Aí parece que o jogador está ligando: ô meu, não esquece da gente, hein? Avisa aí que não pagou. Não precisa, eu mesmo venho em público e falo. Então, vai ser pago, nós vamos pagar salário. Quem sabe essa semana já entra algum numerário para eles. Vamos liquidar a premiação. A Ponte Preta, isso o repórter nenhum comenta, né? O que nós pagamos de bicho na Série B é quase a totalidade dos valores repassados pela CBF para a disputa da Série B. Ou seja, a Ponte pagou bicho, pagou premiação de Série A, de Série B, desculpe, Série B de clube de ponta. E os jogadores sabem reconhecer isso também. Os jogadores vinham recebendo normalmente até o mês de junho ou julho, não sei te dizer, agora, rigorosamente em dia. Mais ainda, no começo do ano, por 3 ou 4 oportunidades, nós pagamos de forma antecipada. O ambiente nosso é sadio. Não receber é lógico que cria problema pessoal para cada indivíduo, para cada atleta. Eles querem receber rigorosamente em dia. Atrapalha, mas foram homens de caráter, honraram e dignificaram o manto alvinegro. Entrarão para a história por esse motivo, porque conseguiram acesso mesmo em situação difícil, como também entraram para a história aqueles, quando eu era vice-presidente e diretor de futebol em 2003, que ficaram quase 10 meses sem receber e seguraram o touro à unha. A Ponte permaneceu na Série A, naquela oportunidade com o Abelão me ajudando muito. Hoje, com Marcelo Fernandes e principalmente com a atuação do Brigatti e do Ricardo Koyama, também segurando o touro à unha para que evite discussões, distúrbios, que não se perca o foco para a partida. E o pessoal do futebol na Ponte está tendo a sapiência, a credibilidade ou a inteligência de mostrar para os atletas que eles vão receber o que eles devem. Vamos lá, CH, mais uma. Me desculpe insistir na pergunta que já foi feita pelo Batista, mas eu tenho uma curiosidade, Ebelim. Você responde ou não, fica à vontade, não é? Você participou de alguma maneira na decisão de poupar os jogadores em Brusque? De forma alguma. Há muito tempo, eu acho que nessa minha gestão como presidente, eu tenho qualquer ingerência no futebol. Quem decidiu isso foi o técnico Marcelo Fernandes, sempre pensando no melhor para a Ponte. A Ponte foi competitiva lá, a Ponte guerreou, a Ponte brigou. Dificilmente as equipes vão lá e conseguem suplantar o Brusque, principalmente devido àquela característica de gramado que eles têm o dia a dia lá e as outras equipes não têm. Talvez o primeiro gol nos surpreendeu, ou o segundo ali, que poderia ter feito a falta, mas a Ponte combateu. Eles acharam, nós apertamos o resultado, se postaram atrás como gostam de fazer, e ficou difícil a Ponte entrar. Então, eu vou culpar hoje o nosso comandante. Ele, hoje, né, o CH, coisa que eu não gosto, mas eu não gosto não, eu entendo, né? Quem escala time é fisiologista, é preparador físico, é departamento médico. Ou melhor, quem deixa os jogadores à disposição para o técnico, né? Então tem sempre luz amarela, luz vermelha e luz verde, né? Os exames que são feitos, olha,
segura porque vai estourar. Principalmente, ele já está com uma tendinite, já está com alguma queixa, vai jogar naquele campo, pode trazer problema. Então, o Marcelo optou por isso, todo mundo acatou e acredito que ele tenha feito a melhor escolha, como vem sendo feito por ele até o presente momento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. A pergunta para o presidente Marco Eberlin. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a você, um abraço a todos os nossos ouvintes e um grande abraço para o presidente da Ponte. Muito obrigado ao Marquinho por estar nos atendendo. Ainda nesse tema, Marquinho, as contas estão todas feitas, o destino está traçado dos 4 times que se classificaram para esse quadrangular no emparceiramento, só a Ponte já subiu. Eu acho que o grande objetivo já foi alcançado, mas eu insisto nesse tema porque na última semana, acho que na quinta-feira, o presidente da CBF veio e apresentou um novo calendário do futebol brasileiro. E o título da Série C, ele passou a valer muito mais. Muito mais. Ele vale, por exemplo, para o campeão, a vaga na Copa do Brasil, mas já entrando na terceira fase e com uma premiação de R$2.200.000 pela participação, passando ou não. Então acho que isso muda muito o cenário, interfere em caso positivo no orçamento de 2026 da Ponte e de qualquer outra equipe que conquiste o título. Nesse momento, só Ponte ou Guarani estão nessa briga. Então, pelo fato desse título, que seria simbólico, mas importante, um título de âmbito nacional que a Ponte não tem, um campeonato de 20 times com muita tradição disputando esse campeonato num formato difícil, cruel até, muito curto na primeira fase e depois mais apenas 6 rodadas para definir quem ia subir, e a Ponte tirou o pedido. Com crise, sem crise, com salário, sem salário, a Ponte tirou o pedido e foi a primeira a subir. A pergunta é em cima disso. Como se valorizou muito, e há 2 ou 3 dias atrás, esse título da Série C, foi conversado a respeito disso, se você tem conhecimento, de que pudesse ser feita uma nova reavaliação de possibilidades de escalação, porque se a Ponte tivesse empatado em Brusque, ela já seria campeã do grupo e não seria alcançada por mais ninguém. Em função dessa grande valorização da conquista e muito recente na mudança aí da Copa do Brasil, houve essa reavaliação ou a decisão já estava tomada e ela era imutável? Um abraço para você. Um abraço, Valdemir. Olha, de novo, primeiro, desde o dia que eu sentei com João Brigatti, e nós havíamos sendo rebaixados, acabamos sendo rebaixados, com o Ricardo Koyama, e nós contratamos o Alberto Valentim, nós vamos comer o boi aos bifes, temos um campeonato paulista dificílimo, onde a Ponte entra com a moral baixa, porque vinha de um rebaixamento, não poderíamos correr risco no Paulista, optamos por montar uma equipe experiente, mais rodada, com jogadores mais velhos. Olha, caiu novamente, né? Não sei onde está o presidente, mas a internet lá não tá legal. Tem que levar em consideração, né? Se você tivesse lá no meio do deserto, lá na Turquia, em Singapura, 45G. Não ia cair a ligação, mas aqui no Brasil, infelizmente, tem esse problema. É refeita a ligação. Carvão aqui. Pode seguir, Marquinhos. Então, tudo foi traçado. Até a presente data, eu sempre falo isso para a comissão técnica, para a diretoria. Aprendi isso muito lá atrás. Que o boi se come aos bifes. Não dá para comer o boi de uma vez só. Não é? O primeiro objetivo sempre foi o acesso. Mas desde o começo, os próprios jogadores falaram, nós vamos ascender e vamos disputar o título, para ganhar o título.
Então tem a importância de um campeonato que a Ponte não tem a importância da Copa do Brasil em uma outra fase, mas eu acho que a Ponte, eu posso depois te confirmar, mas eu acho que a Ponte já tem vaga na Copa do Brasil, independente do título, e tem a rivalidade do jogo, não é? Agora, não é que ninguém falou nada para o Marcelo, o Marcelo anda com o regulamento mais debaixo do braço do que nós mesmos. Mais do que o Marcelo, aliás, mais do que nós, mais do que os torcedores, o Marcelo quer ser campeão da Série C. Tem tratado com muito carinho isso, tem unido o elenco, fala de todas as dificuldades que nós temos, pede o crédito dos jogadores na diretoria, mas quem garante também, nós não levamos 3 jogadores que tinham risco de lesão, 2 que tinham risco de lesão. Elvis e o Elvis estavam com problema com um parente seu, uma criança, recém-nascido de 4 meses de idade, com grandes problemas hospitalares de saúde, e que tinha pedido muito, ele ia até forçar um cartão, talvez, quando ficou aquela situação de estar perdendo o jogo, ele segurou, né? Mas então o Diogo tinha 2 cartões, o Simon, 35 anos, na zaga, com uma pegada forte, que não vinha jogando também, entrou mais agora na reta final, né? Foram 3 jogadores, porque, como eu disse, o Arthur tinha 3º cartão amarelo, o Toró estava sentindo, né? Os jogadores não podiam mesmo viajar, e eram só 3. E se nós levássemos esses 3 lá, perdêssemos o jogo, ou não conseguíssemos empatar, né, a partida, e perdêssemos o goleiro que vem em grande fase, o zagueiro titular e o Elvis. 3 grandes peças no tabuleiro da Ponte Preta. Hoje a conversa talvez seria outra. Então, eu acho que ele optou por uma situação correta, porque se a gente perde lá e perde jogadores, a partida que já é difícil no próximo sábado ficaria ainda mais difícil. Na sua avaliação... O Tigrão, só para a gente dar uma girada, né? Eu vou rápido, pode o Tigrão concluir aí, Batista. Então vai. Não é que o tema é o mesmo, Batista, me perdoe. Na sua avaliação, Marquinho, eu tive, né, a gente, semana de derby, já começa, depois que terminou a rodada no sábado, a gente já começa a tentar projetar o que vai acontecer. Você acha que, por exemplo, o Guarani, ele entra por 2 objetivos. Eu vou tirar a Copa do Brasil, que vale para os 2. O Guarani entra pelo título, secundariamente, mas entra para subir, né? Quer dizer, então, a motivação, teoricamente, do Guarani é pelo acesso e, por consequência do acesso, pelo título. Se ele ganhar o jogo, se não ganhar, ele não se qualifica para ser finalista. Em caso de vitória. Então ele tem 2 grandes objetivos. A vitória por si só garante o acesso e o título. E a Ponte, por competência dela, queiram ou não, ela subiu com 2 rodadas de antecipação. E ela entra por um objetivo, porque o outro já está conquistado, que é o título e todo esse benefício depois de terceira fase da Copa do Brasil. Você acha que isso, esse jogo mais de vida ou morte para o Guarani do que para a Ponte, pode mudar o comportamento dos times em campo? Ou não, quando rola o derby, é rivalidade acima de tudo e se esquece tudo? Batista, eu acho que se esquece tudo. Batista não, desculpa, Valdemir. Nossa equipe, acho que já foram 3 derbys esse ano, se não me engano. Alguns outros jogadores que participaram de derby ano passado, ano retrasado, sabem o que significa isso para a nossa torcida, sabe a dificuldade do jogo, tá? Eu acredito até a equipe adversária hoje com até ligeiro favoritismo, tá? O Guarani com ligeiro favoritismo em cima da Ponte. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se a Ponte tivesse liquidado o jogo contra o Brusque,
ou antes até mesmo, se tivesse liquidado, talvez com uma vitória contra o Náutico, esse jogo iria pegar fogo da mesma forma. O Guarani classificando ou não, o Guarani tendo condição de ir à final ou não, de ascender ou não, a rivalidade é gigantesca na cidade de Campinas. Eu brigo com qualquer jogador, ou pondero com todo jogador que aqui chega, que nem o Grenal paralisa tanto uma cidade como o Derby Campineiro. Tá? Para mim, é a maior rivalidade de futebol no âmbito nacional. Tá? Muito mais forte do que Paysandu e Remo, do que o Grenal, do que os clássicos cariocas, os clássicos paulistas, né? Do que o Atletiba lá no Paraná. Aqui é uma coisa, eu acho que até pela situação que os dois clubes se encontram há muito tempo, né? O grande troféu sempre é o clássico campineiro. Tá? Esse ano nós estamos com superávit. Nós, se não me engano, temos 2 vitórias e um empate, acho que é isso, né? Mas a torcida quer que ganhe sempre, quer que consiga suplantar o adversário sempre, do lado deles a mesma coisa. Então, independente do que vale, se é ascensão, se é título, se é Copa do Brasil, o jogo ia ser de suma importância de qualquer maneira, Valdemir. Olá, Pedro Piscinato. Oi, Berlim, já seguindo, falando aí do derby do próximo sábado, você citou aí até que teve premiação extra para os jogadores pelas vitórias diante do Brusque e também do Náutico. Queria saber como vai ser essa semana, se você vai participar efetivamente próximo ali do grupo durante essa semana de trabalho às vésperas aí do derby 212 e se você já acordou com os jogadores algum valor por premiação em caso de vitória. Deixa eu fazer uma pergunta para o Valdemir, que é os universitários. Ainda existe o FMI? Tem. Pazinato, né? Deve fazer parte. Não. Ele só fala em cifrão, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse. Pazinato, eu vou te dizer uma coisa. Você errou o sobrenome do menino, pô. Como é que é o Marquinhos, quando a sobrenome? gente conversou, você não errou, né? Como é que é o sobrenome? Piscinato. Piscinato, perdão. Não é Pazinato. Mas não é possível. O Eberlin, o Eberlin, você tá ficando velho, porra. Não é possível. Não é possível. Parece que tá Eu falei tá trocando 200 Jesus por vezes Genésio. o nome aqui Não, do Pedro Piscinato. E dentro da pergunta conversou, ele acertou, ele acertou. Não, dentro da pergunta Batista, eu do não tenho mais Pazinato, 50, até eu já errei aqui. Dentro da pergunta do Mas eu Pazinato, vejo aí um Você repórter tá pior do que o Tigrão, ô Marquinhos. excelente qualidade de futuro promissor. Vou te dizer o seguinte. Tem tantos problemas dentro da Ponte Preta que eu gostaria de ficar junto ao elenco profissional 24 horas por dia, como fiz no passado, aonde eu melhor atuei na Ponte Preta. Tá? Você mesmo está perguntando de valores. Para eu buscar valores, eu tenho que estar no gabinete, infelizmente. Agora, diante de se precisar da minha intervenção, tanto o Brigatti como o Ricardo, o próprio Marcelo vão me chamar e eu estarei lá, os capitães, que são os líderes do time, Diogo, Elvis, Arthur, Simon, os jogadores mais experientes, também tem ligação direta com o presidente, chamam o presidente. Ultimamente eles não estão gostando de olhar para minha cara, não, porque eu só falo amanhã e não dá, amanhã e não dá. Então, não sei se o presidente está com moral com esse grupo, não. Mas com certeza terá premiação, vai ter premiação para esse jogo. Eu não defini ainda a premiação do acesso. E nós precisamos falar para os jogadores o que nós vamos pagar pelo acesso conquistado. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é liquidar o último bicho que nós temos com esse atleta. É um orgulho isso para mim, se os salários estão atrasados, mas eu terminaria o ano nessa fase sem nenhum bicho em débito com os nossos jogadores. Isso para mim é importante também, eles merecem, mas fica tranquilo, você que faz parte do FMI, do Fundo Monetário Internacional, tão logo eu tenha conhecimento de pagamentos de salários, definição de premiação, eu vou fazer questão de você dar furo em todo mundo, eu vou te dar em primeira mão. Você está ávido por notícias para informar o FMI.
Oi, Berlim, evidentemente que o jogo contra o Guarani é cercado de muita expectativa. Eu tenho certeza que a torcida da Ponte vai encher o Moisés Lucarelli. E é em cima do espetáculo, do jogo, da organização do jogo que eu quero perguntar. Tem algum cuidado especial, alguma promoção especial? Queria que você falasse do confronto aí, 5 horas da tarde contra o Guarani. Olha, CH, promoção não terá, são os mesmos valores praticados nas outras partidas, porque o clube precisa diminuir seu prejuízo, vem em crise financeira. Contamos com apoio maciço de todos os ingressos que foram colocados à venda, acho que por volta de quase 18 mil ingressos, que a torcida da Ponte compareça em massa, que a torcida das duas equipes tenha um cuidado, porque tem muita gente que não está envolvida com esse jogo, tem muita gente nas adjacências dos dois estádios, bem como dentro da cidade de Campinas, que não tem nada a ver com esse jogo. Mesmo aqueles que tenham, que nós possamos pensar primeiro no ser humano, depois no torcedor, que nós possamos ter certeza que hoje a presença de mulheres e crianças no estádio é muito grande, que tudo que ocorrer aqui na circunvizinhança, ou nos arredores, ou no entorno do Moisés Lucarelli, pode resvalar em perda de mando de jogo, né? Qualquer tipo de subir no alambrado, arremesso de algum objeto no campo, pode levar a perda de mando de jogo. A Ponte Preta está retornando para a Série B agora, não seria bom isso, tá? Graças a Deus, a imagem do nosso torcedor mudou muito na minha gestão. Raríssimos atos tivemos, né? E espero que continue isso até o fim do meu mandato, para mostrar o quanto é importante a presença da torcida organizada no estádio e quanto eles foram benéficos para a Ponte Preta nesses 4 anos que eu aqui estive, né? Quem segurou o touro à unha nesses 4 anos foram as torcidas organizadas. Tiveram um papel preponderante na frequência ao estádio, evitando ao máximo conflitos, não só com o arqui-inimigo, mas com todas as equipes adversárias. Estão de parabéns. Espero que após o término do jogo, se Deus nos ajudar com um triunfo nosso, mas independente de qualquer resultado, dentro da maior normalidade possível, a Ponte já subiu, vamos buscar o resultado porque existe a rivalidade. Hoje fui informado que o G-Crim vai estar aqui, tá? Parece que a PM já informou isso, o comando do jogo já informou isso. Vai ser um jogo que o Brasil inteiro vai estar de olho. Espero que a minha torcida faça uma das maiores festas já vistas, exemplo de que foi em 1981, né? Mas com bastante respeito a todos. Como eu disse, na primeira passagem minha, poucas crianças até havia, mas mulheres não era assim um contingente tão grande. E hoje o contingente de mulheres que estão presentes no estádio é grande. Hoje eu recebi aqui a presença da secretária da Mulher de Campinas, agora me fugiu o nome, acho que é Alessandra, doutora Alessandra. Batemos um papo também para que a mulher possa ser bem atendida, que seja respeitada como vem sendo dentro do nosso. Bom, caiu mais uma vez a linha do Marco Antônio Berlim. E vamos aguardar aqui para refazer a linha, né? Já estamos no encerramento da entrevista, mas pelo menos para ele se despedir. São 18h05, aguardando aqui, refazendo a linha com o Marco Berlim. Aí. Oi. Completando, Batista, Marquinhos. Terminando pro CH, todas as providências que cabe a Ponte Preta tomar, os ofícios necessários aos órgãos públicos e às autoridades de nossa cidade já foram providenciados. Bilheterias abertas amanhã a partir das 9 horas da manhã. E para confirmar o que eu havia dito aí para o Valdemir Gomes,
A Ponte está na Copa do Brasil por uma das 6 vagas pelo ranking nacional de federações. Mais uma vez, para minha felicidade, esse ranking tem muito peso naqueles 9 anos que eu segurei a Ponte Preta na primeira divisão. Então, é um orgulho para a Ponte Preta, é um orgulho pessoal para mim. E nós já estamos na Copa do Brasil também. Tá? A diferença é que dentro da normalidade, CH. A diferença é que a Ponte, nessa situação, entra na primeira fase. O cachê é 1.300.000. Se for campeã da Série C, entra na terceira fase, 2.300.000. Então a diferença é de 1 milhão de reais. Só para finalizar de minha parte. Tem que se ponderar, é lógico. É importante, a parte sim. financeira se pondera também. Vamos lá, Tigrão, temos que encerrar. Encerrar. Como é a última minha, é uma só, a última sua e a última da entrevista. É uma minha, eu entrei depois para variar. variar. Devagar, hein? Bem devagar. Não, a minha é a última, é trifacetada. Primeiro. Nossa, então vai demorar. Não é nada. Olha como que é café pequeno. Primeiro, você acha que o Náutico vai mandar algum via Hélio dos Anjos? Segundo, você pediu uma vigilância especial em torno do Gé, do departamento médico, de todo mundo, para ver se o Gé vai jogar, se você acredita nisso. Eu acho que ainda não dá para saber, porque tem uma semana aí para o jogo, não é? E em terceiro, como é que a Ponte vê essa preparação para um derby que nos remete, pela importância dele, a 81, que você acabou de dizer, valeu uma vaga na final e um título do primeiro turno, e a 2012, que valeu uma vaga na final do Campeonato Paulista. O jogo foi no Brinco, aquele chamado jogo do Medina, 3-1 para o Guarani, e o de 81, 3-2 para a Ponte, com gols de Oswaldo, Serginho. Esse foi o derby do Birigui, aquele foi o derby do Medina. Serginho, o segundo, o Oswaldo, o primeiro, e o Odirley, o terceiro gol. A Ponte venceu por 3-2 aquele timaço do Guarani, que foi, talvez, tinha o mesmo nível do time, até porque tinha muito jogador ainda. 2 minutos, Marquinhos. Do time campeão de 78. São 3, Marquinhos. 2 minutos. Mas rapidinho, assim, de bate e pronto. Primeira é rápido. Agora perdi. A primeiro, Hélio. O Náutico, você acredita então, que mande algum dentro de uma mala branca via Hélio dos Anjos? No achismo, porque dirigente não se envolve com isso. Né? Eu acredito que possa vir dos dois lados lá. Mas é só achismo meu, tanto do Náutico como do Brusque, mas na condição de achismo. Segunda. Gé, teve segurança especial falei com o Gé hoje pela manhã, ele disse para mim que joga o derby, agora depende do departamento médico. Mas me falou, eu vou jogar o derby, presidente. E todo o derby, a preparação é especial, mas esse nos remete a 81, a Ponte campeã, e a 2012, o Guarani finalista contra o Santos, ganhando da Ponte. Por esse molho, por esse tempero especial de remeter o vencedor à final da Série C, tem algo de diferente na preparação ou é aquilo de sempre? A preparação para o derby, Valdemir, sempre é diferenciada. Agora, nesse ano, como nós temos uma equipe extremamente canchada de jogadores mais rodados, a gente costuma não pressionar tanto, né? Até porque é aquilo que eu te falei. Vou falar pela minha equipe. A minha equipe quer jogar esse jogo. A minha equipe quer vencer esse jogo. A minha equipe quer disputar o título. Jogo é jogado, é dentro do campo. Eu acho que até o Guarani, diante da necessidade, é favorito. Mas vai encontrar pela frente uma equipe que vai transpirar, que vai correr e que vai mostrar para o torcedor nosso que quer vencer a partida. Agora, a preparação diferente, eu sou um pouco contrário a mudar o que se vem fazendo. Eu digo, contra a derby já foi feito esse ano 3 vezes de forma diferente, né?
um pouco mais diferente. E não será diferente agora. Nós temos 2 especialistas lá no departamento de futebol, que é o Brigatti e o Ricardo Koyama, acostumados com esse jogo, por diversas vezes participaram comigo também como dirigentes no passado, na primeira passagem minha aqui, o Ricardo como gerente do Amador na época, e o Brigatti como preparador de goleiro. Procuro dizer para eles, para os nossos dirigentes, e eu já cometi erro nesse jogo, o que eu aprendi com o Peri e com o Lauro Moraes, o maior presidente da história da Ponte. Dirigente não torce, tem que se manter equilibrado diante de qualquer circunstância, com os olhos bem abertos, cuidando de todos os detalhes, diretor administrativo da área administrativa, diretor de futebol do futebol, diretor de segurança da segurança, diretor que recepciona a equipe, a diretoria visitante com os mesmos cuidados, e o presidente acima na cadeia alimentar, tomando canto de todos esses diretores para que o evento ocorra dentro da normalidade. É diferente, mas a vida continua no dia seguinte e cabe a minha pessoa preservar a vida, preservar a segurança de todas as pessoas que estarão envolvidas nesse evento. E cabe ao Marcelo Fernandes, nosso comandante maior, a traçar a estratégia para tentar vencer esse jogo de extrema dificuldade que teremos no próximo sábado. Abraço, Marquinho. Muito obrigado pela entrevista. Batista, Valdemir, CH, Piscinato, do FMI. Você vai ver, Batista vai arrumar um jargão para você aí. Piscinato do FMI. Isso aí é a época do Delfim Neto, pô. Extremamente promissor, correto. Só quero que ele me ligue antes, né? Será que é verdade? Ô, Marquinho, o médico trocou teu remedinho. Hoje você tá calminho, pô. Não, é aquilo que eu falei. Se ligar para mim antes, para escutar a minha versão, porque eu sou dinossauro como você, Tigrão. O Batista também. Agora o pessoal mais novo vê na internet que quer sair na frente. Pô, sou do tempo, cara, olha, vou falar que o pau comeu aí no estádio. A meio-dia. O senhor tem alguma coisa para falar disso? Não, não tenho, é verdade ou é mentira. Hoje não. O pessoal dá, e aí vem o Iberlin atrás para apagar um incêndio. Eu não aguento mais isso. Está chegando ao fim. São mais 30 dias, 40 dias aí. Devolvi a Ponte do lugar que, infelizmente, ela saiu da minha mão. Ela já está de volta. E espero que a Ponte Preta, olha, a terraplanagem do CT terminou. Está na fase agora de drenagem, depois gramar. Talvez seja a maior obra da história da Ponte Preta depois da construção do estádio Moisés Lucarelli. Com isso pronto, a Ponte terá um upgrade gigante. Então, a Ponte é vida nova, vive um momento de dificuldade nos últimos 60 dias por problemas jurídicos e financeiros, mas que logo, logo estará sanado e a Ponte tem tudo para voltar numa crescente. E como eu disse, o plano da Ponte não é... Quem falar que vem aqui em 1, 2 anos resolve, não vai resolver. A Ponte é para 10 anos, 12 anos, para colocá-las nos trilhos e voltar a ser muito forte como sempre foi. Tchau. Um abraço. 18h15, vem aí o Derby 212, jogo da decisão da Série C 2025. Aqui na Bandeirantes você acompanha o Derby, porque Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. O WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular,
a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Sodimac. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP e mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora. 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Paulista.
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras virada sobre o São Paulo por 3-2 neste domingo no estádio do Morumbi, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo saiu na frente no primeiro tempo, mas levou a virada na etapa final. O tricolor jogou com Rafael, Arboleda, Lafranco e Sabino, Cedric, Pablo Maia, Marcos Antônio, depois Rodriguinho, Bobadilha, depois Alisson e Enzo Dias. Tapia, depois Lucas e Luciano, a equipe do técnico Hernan Crespo. O Palmeiras e o Everton, Giai, depois Alain, Gustavo Gomes, Murilo, depois Bruno Fux e Piquerez, depois Jefté, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Veiga, depois Maurício e Felipe Anderson, depois Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque, a equipe do técnico Abel Ferreira. Luciano abriu o placar a 14 minutos do primeiro tempo. Tapia ampliou aos 34. No segundo tempo, 24 minutos, Vitor Roque diminuiu. Flaco Lopes empatou aos 28 e Sousa definiu a vitória de virada do Palmeiras a 43 minutos do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem de Ramon Abate Abel. Vitória do Palmeiras de virada pelo placar de 3-2 no Morumbi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h23, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você.
Bom, vou passar já para o Breno Beretta, que vai atualizar o noticiário do Guarani. Mas antes, o seu comentário, CH Guarani estava vencendo o jogo e tomou um empate 1-1 no Brinco. Olha, não dá para colocar toda a responsabilidade na expulsão do Alan Santos. Existiram outros detalhes no jogo que proporcionaram um empate na partida que o Guarani jogou bem. O Guarani fez um bom desempenho. Seu goleiro acabou cedendo um escanteio, por exemplo, né? E no escanteio houve o gol do Paulo Sérgio. Por exemplo, outro erro, mais um, né? Ou mais uma vez. No segundo tempo, o Guarani recua muito e dá campo para o adversário, não é? Algumas substituições, legal, gente pedindo para sair, mas algumas delas, das 5 que foram feitas, aliás 6, né? Porque teve o problema lá do Matheus Silva, essa coisa toda. Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, me perdoem. Então, algumas elas são explicáveis e outras não. O fato é que o Guarani deu uma oportunidade para ter problema no campeonato e o negócio estava na mão dele, com todo respeito ao Náutico. Mas até o presente momento ali da expulsão, ou parte do segundo tempo, para ser mais correto, boa parte do início do segundo tempo, o Guarani estava lá atrás, é verdade, algumas substituições jogaram o Náutico para cima do Guarani, mas existia uma organização defensiva, o Náutico não estava penetrando, não conseguia furar o bloqueio feito pelo Guarani. E da metade, principalmente depois da expulsão para frente, o time do Náutico ganhou muito corpo e isso poderia ser evitado. Mesmo assim, com um homem a menos, o Guarani teve outras tantas oportunidades. Uma do Gabriel Silva e mais duas, uma delas a mais incisiva, cabeçada do Mirandinha. Não dá para desconsiderar, porque o Guarani enfrentou um bom time, como é o Náutico, não é? Mas tinha total condição, se não fosse os erros individuais dos jogadores do Guarani, e eu cito 2 claramente, do goleiro e também do Alan Santos, o Guarani deveria ter vencido a partida. Pelas oportunidades, pelas chances, pela parte estatística do jogo, mas acabou empatando e, de repente, né, um empate no último jogo, não sei o que vai acontecer, não tenho a mínima ideia, pode garantir o Guarani na Série B e tomara que isso aconteça, que os dois de Campinas subam para a Série B, Batista. Só para dar a informação correta, o Guarani poderia fazer a 6ª alteração, não fez. Tirou Lucas Justen, colocou Cicinho. Tirou Isaac, colocou Caio Melo. Tirou Diego Torres, colocou Gemerson. Tirou Mirandinha, colocou Cauã Jesus e tirou Júnior Brandão para a entrada de Gabriel Silva, 5 substituições. E o Náutico fez 4. Poderia fazer 6 também, porque o Matheus Silva saiu no protocolo de concussão. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional. Promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete. Nas noites de terça a sábado, das 18 horas até às 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte executivos de diversos lanches também saborosos, variedade de bebidas com e sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento pela Cônigo Cipião
em frente para facilitar a sua vida. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, falando do Bugre, começou hoje, né? No estádio Brinco de Ouro da Princesa, começou a reapresentação do Guarani. Bugre começou uma semana importante para o Guarani. Dá para dizer que nos últimos 10 anos, pelo menos, a semana mais importante para o Guarani. Até porque vale o acesso, vale a volta para a Série B do Brasileiro. O Guarani já frequentou a Série C em outras oportunidades e sabe o inferno que é a Série C. Também pelas questões financeiras, ou seja, o Guarani tem que fazer uma semana praticamente perfeita para coroar com o retorno à Série B do Brasileiro. E não vai ser nada fácil porque, como disse o próprio presidente da Ponte, o Eberlin, né, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e é encarado dessa maneira dos dois lados. A reapresentação aconteceu agora à tarde, é claro, um treino mais leve, e a partir de amanhã os treinos com bola para o técnico Matheus tentar definir um time que vai encarar a Ponte Preta no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco a gente vai projetar o time, mas antes, ouvir a palavra do treinador depois do empate amargo com a equipe do Náutico, 1-1 no último sábado. Vamos acompanhar. Pequenos detalhezinhos, assim... A gente sabe que nesse momento é um momento que a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Tanto nos momentos de dificuldade quanto nos momentos de euforia. A gente vinha fazendo uma ótima partida, num contexto, as grandes chances da partida foram nossas, inclusive quando estávamos com um a menos. E é esses pequenos detalhezinhos assim, acho que infelizmente no jogo passado também aconteceu, num lance completamente isolado, hoje também, foi 3 situações divididas em sequência, né? Nós ganhamos as 2, a bola sempre ficou sobrando ali, fomos para a terceira, os 2 entrarem numa situação de carrinho, infelizmente, na visão do lance ali, foi que o Alan chegou antes e acabou acertando o adversário, culminando no segundo amarelo. Então, é detalhes, a gente não pode responsabilizar um lance pelo resultado. Eu prefiro enaltecer o que o grupo fez durante toda a partida. Se a gente pegar as grandes chances da partida, foram todas através de situações a nosso favor. Infelizmente o resultado não veio. E é uma competição que estamos em um quadrangular final, falta uma rodada e hoje quem está em segundo lugar buscando a classificação é nós. Então temos a semana mais importante, sem dúvida alguma, dos últimos tempos do Guarani, dos últimos anos. Nós temos que levar em consideração isso daí, assimilar da melhor forma possível os erros que infelizmente acabaram em situações de detalhes aí escapando a vitória, para a gente ir forte para a última partida e buscar a nossa classificação. Pela partida que nós fizemos, nos motiva a acreditar que nós temos condições de fazer uma excelente partida, buscar a vitória e buscar a classificação. Então, você jogar um jogo decisivo como jogamos hoje, mais uma vez fizemos um gol de forma correta anulado, mas chegamos ali, criamos oportunidade. A grosso modo, me lembrando, tivemos um cabeceio do Isaac no primeiro tempo, o gol anulado do Miranda, o gol do Dentinho. No segundo tempo, a chegada do Gabriel contra o Muriel, o cabeceio do Miranda, a finalização do Cauê, a chegada de fundo do Cauê cruzada para dentro. Então nós tivemos inúmeras oportunidades, e você, quando tem inúmeras oportunidades em um jogo de alto grau de decisão, é porque você está rendendo e está desempenhando. Então, quando você está rendendo e desempenhando, você está próximo de vencer. Então, se você tivesse não criado nada durante a partida e precisasse vencer, começa a surgir muitas dúvidas. Então eu acredito muito nesse elenco. Eu sei que é uma frustração muito grande o torcedor fazer uma festa maravilhosa e a gente não contribuir com uma vitória, mas peço nesta semana decisiva e importante a força e o apoio de todos eles, porque só depende de nós confirmar o nosso acesso.
Boa noite, Matheus, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos é o que parece de fora, né? Do psicológico dos jogadores em alguns momentos decisivos. A gente viu o Gabriel chegando na cara do gol, não conseguindo fazer o gol. O próprio lance do Alan Santos, que foi um lance infantil. O lance que antecedeu o gol do Dalberson, ele foi meio estranho na bola. Parece que o psicológico deles na hora da decisão é um pouco estranho. Eu não sei o que você pode falar sobre isso. E como fazer o torcedor acreditar que dá para o Guarani se classificar na casa do adversário. Foi até o seu primeiro jogo, né? Comandando o Guarani lá. E o Guarani esse ano ainda não venceu a Ponte. Perfeito. Primeiro, Breno, nós temos dentro do nosso elenco atletas com toda a capacidade de absorver tudo isso que está acontecendo. Eu costumo falar, eu já trabalhei em diversos clubes, em diversas regiões do Brasil, com diversas e diferentes níveis de pressão. Jogar no Guarani, pela grandeza do Guarani, o atleta tem uma responsabilidade muito grande. E o nosso grande objetivo é não carregar toda essa responsabilidade para ele não deixar de fazer, de repente, algo que possa fazer, não tirar a concentração do jogo. A gente lamenta muito por não ter conseguido o resultado positivo, mas nós tivemos um grande desempenho contra uma grande equipe. Acho que os números do Náutico por si só mostram a qualidade da equipe do Náutico. E nós fomos superiores a eles, na minha opinião, inclusive quando a gente estava com um a menos. Então esse psicológico também é muito importante, você saber administrar com um jogador a menos e criar as melhores oportunidades mesmo com um a menos ao seu favor, é um psicológico também muito difícil de você controlar isso assim, e eu vejo que eles correspondem. São detalhes assim, a vontade, aquela vontade que a gente tem que controlar, que não pode ser excessiva para querer vencer e para querer vencer talvez um duelo específico em 1 metro quadrado. No meu ponto de vista, a expulsão passada nós não temos que levar em consideração, porque o adversário busca o Bruno e os dois acabam tendo um contato. Para mim foi totalmente uma opinião específica a expulsão do Bruno e ainda a conversão de um pênalti. Hoje foi um lance que a gente veio de duas divididas. Se o Alan chegar antes, talvez o Samuel que seria o expulso. Então detalhes assim, e é completamente natural você entender o torcedor, porque é um momento de lamentação e frustração, mas eles podem ter certeza que aqui não há dúvida nenhuma e que a gente tem totais condições, respeitando muito todos os nossos adversários desse quadrangular, mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Náutico hoje queria estar em segundo lugar. O torcedor do Brusque, mesmo encerrando a partida, queria estar em segundo lugar. E hoje quem está em segundo lugar? O mais próximo à classificação é o Guarani. Então é normal a frustração e a lamentação, porque a gente não concretizou uma vitória hoje. Mas nós tivemos desempenho e mostramos que a gente vai continuar sendo muito forte para buscar essa classificação na última rodada. E trazer alegria para eles, que tanto merecem, por causa que é uma sequência muito grande, recente, de sofrimento, de descenso, de quando gera expectativa não concretiza, mas eu não tenho dúvida nenhuma e eu tenho convicção que a gente vai fazer a melhor semana da nossa carreira, não só eu, como todos que estão trabalhando aqui no Guarani, para a gente buscar esse acesso. Bom, a palavra do Matheus Costa é que eles vão fazer a melhor semana da carreira para buscar e concretizar o acesso. Palavras do treinador do Guarani. Aliás, o Guarani que nas 2 últimas rodadas jogou na lata do lixo a possibilidade de já estar com o acesso nas mãos, né? O jogo contra a equipe do Brusque, os pontos perdidos e os pontos perdidos também diante do Náutico. Ou seja, aí o derby valeria para o Guarani, assim como vai valer para a Ponte, somente a questão da final. Quem iria para a final? Mas o Guarani desperdiçou
pensou nessas 2 últimas rodadas a possibilidade de ter o acesso garantido, ou seja, no sábado vai ser pedreira, vai ser complicado, a gente sabe disso pela rivalidade dos 2 times. Agora eu separei um trecho também do Matheus Costa falando por que ele colocou o Alisson na zaga depois que o Alan Santos foi expulso e por que ele não colocou o David Braz. Isso daí já vai explicar uma possível substituição neste próximo sábado. Vamos acompanhar. Mas quando o jogo fica 1-0, continua sendo tenso, perdemos um atleta, continua a mesma situação, eles tentando pisar com o máximo de jogadores na nossa última linha, porque a não colocação do David Braz, um jogador excepcional, para a linha de 5, ele entre 2 zagueiros, é um atleta excelente com cobertura, com leitura de jogo, com antecipação, com duelo aéreo. Para a linha de 4, no meu ponto de vista, o Alisson está num momento muito bom, treinando, que requer mais longas distâncias de velocidade, de sprint, de cobertura, e de cobrir o Emerson, e de cobrir o Rafael, e de andar para frente. Então uma linha de 4 é diferente com uma linha de 5, no meu ponto de vista o Alisson até confirmou isso na partida, fez esses minutos que ele teve aí, ele foi soberano, e o David Braz para uma linha, se eu precisasse fazer uma linha de 5, entraria o David Braz. Como era uma linha de 4, porque a gente perdeu um atleta, eu optei pelo Alisson. São 2 excelentes zagueiros. Bom, tá aí a palavra do Matheus Costa, já desvendando o que deve acontecer no sábado. Ele diz que quando for com 3 zagueiros, ele acrescenta o David Braz. E quando for com 2 e precisar substituir um dos 2 titulares, quem está no melhor momento? O Alisson. Ou seja, no sábado deve jogar o Alisson, porque eu não acredito que ele vá colocar um esquema com 3 zagueiros precisando vencer a partida. Eu acredito que as substituições para sábado, Alan Santos foi expulso, está fora do jogo. Entra o Alisson ao lado do Rafael. Na frente, o Júnior Brandão foi bem. Ele que deu as 2 assistências, né? Uma para o Mirandinha, que o árbitro anulou indevidamente o gol do Guarani, com o VAR atrapalhando, e a segunda, ele também deu assistência para o Dentinho. Foi bem, mas volta para o banco, porque o titular, o goleador do time é o Bruno Santos, que ficou de fora porque ele foi expulso diante do Brusque. Então, para mim, são as 2 únicas alterações que o Matheus vai fazer. É cedo para falar ainda, tem uma semana cheia, mas eu imagino que o time ideal do Guarani para encarar a Ponte no próximo sábado, no 4-3-3, é com o Alisson no lugar do Alan Santos e lá na frente com o Bruno Santos no lugar do Júnior Brandão. Nas outras posições, acredito que o Matheus Costa não vai mexer na equipe. E, é claro, uma semana cheia de treinamentos importantíssima para o Guarani, que pode não só ficar com o acesso para a Série B, mas se vencer a Ponte por qualquer placar que seja, o Guarani também garante uma vaga para a final da Série C do Brasileiro. Batista. 18h43, começou o aniversário Sodimac. A nossa casa está de festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista, e tem sempre uma Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos com 10% de desconto. É isso mesmo. Tem mão de obra para instalação e até para pintura da sua casa. Já imaginou? Que maravilha comprar os produtos, contratar a mão de obra e aí é só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passe em uma loja mais próxima ou vá lá rapidinho, lá no site ou no app, e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente. Sodimac.
Vou passar para o Tigrão, mas só uma informação, acabei me esquecendo do Alisson, que entrou depois que o Alan Santos foi expulso para recompor a linha de zaga. O técnico tirou o Dentinho e colocou o Alisson. Então, sim, o Guarani fez 6 substituições. Além daquelas 5, né, que eu citei, entrou também o Alisson na defesa. Até o técnico explicou aí na coletiva que colocou o Alisson porque é um jogador que tem mais velocidade e atua melhor na linha de 4. Agora, o time do Náutico estava alçando bola na área. E o David Braz é maior do que o Alisson. A diferença são 3 centímetros. O Alisson tem 1,85 e o David Braz 1,88. Mas para o expediente de jogo que o Náutico estava usando, o David Braz no jogo aéreo seria melhor. Tanto é que o escanteio foi num jogo aéreo e aí na cobrança de escanteio saiu o gol do Paulo Sérgio de cabeça, jogo aéreo também. Mas vamos lá, Tigrão, a sua análise do jogo. O time do Guarani estava vencendo e depois com 10 perdeu. Grande oportunidade também, é verdade, né? Como disse o treinador, foram 3 grandes defesas do goleiro Muriel, mas o Guarani amargou o empate, hein, Tigrão? É verdade, é verdade. O Muriel que eu não gosto. Acho que é um goleiro limitadíssimo. É goleiro tipo leite moça, bateu, tomou. Mas eu tenho que reconhecer, ele fez 3 grandes defesas. Aquela cabeçada do Mirandinha foi milagrosa, a defesa. Então, apesar da intensidade do Guarani, na minha avaliação, ter sido menor no segundo tempo do que no primeiro, pelo fato do Náutico ter terminado praticamente com 5 atacantes, ele se expôs, ele se jogou para cima do Guarani e aí deixou as costas totalmente vulneráveis ao contra-ataque do Guarani. E nessas rodadas de contra-ataque, o Guarani poderia ter matado o jogo antes mesmo do empate do Náutico. Isso é uma verdade. Mas deu mole o Guarani e eu já recebi algumas ligações, não, mensagens de WhatsApp aqui, de grandes amigos bugrinos dizendo, pô, Tigrão, não era nem nascido em 81. Pô, quem nasceu em 81 foi minha filha, Ana Lúcia, que reside lá em Jundiaí. Ela já tem 44 anos, cara. Quer dizer, então veja você que a coisa realmente passa muito rápido. E alguns grandes amigos aqui, pô, Tigrão, você falou os gols da Ponte em 81 e os do Guarani. Tá aí tudo na internet, a molecada hoje é muito informatizada, mas vamos lá, com o maior prazer. O primeiro gol foi do Ângelo, a Ponte fez 1-0 com o Oswaldo, tô falando em 81. A Ponte fez 1-0 com o Oswaldo, o Guarani empatou com o Ângelo, a Ponte fez 2-1 com o Serginho na falha do Birigui, o Guarani empatou com Jorge Mendonça, 2-2, e aí a Ponte fez 3-2 com Odirley. Esses são os marcadores daquele derby realmente sensacional e histórico. E teve esse outro histórico de 3-1 para o Guarani, dentro do ano de 2012, quando o Guarani, na semifinal, eliminou a Ponte, foi para a final do Paulistão contra o Santos. Em 81, tinha título do primeiro turno, a Ponte foi campeã e depois disputou o título com o São Paulo. Voltando ao factual, a gente vai soltando, né, Batista, por uma questão de inteligência, de bom senso, e para dar uma plástica melhor e um conteúdo melhor para os nossos programas, essas coletivas dos treinadores, a gente vai soltando as pílulas, exatamente para poder ter respostas inéditas, e a semana é muito longa, e os caras só falam na entrevista coletiva. Então a gente vai seccionando e vai soltando de pedaços. Mas tem um pedaço aí que a gente já mostrou hoje, eu já não me lembro mais se foi na rádio ou na TV, em que, falando do jogo, o treinador bugrino, o jovem, promissor treinador bugrino, o Matheus Costa, ele fala, tivemos intensidade, 2 gols no primeiro tempo, só um valeu e o outro foi corretamente anulado.
Sabe por que eu estou me reportando a uma coisa que o treinador do Guarani falou? Porque teve muita polêmica, bateu, não bateu, estava colado, não estava colado, a imagem é conclusiva, não é conclusiva. O técnico do Guarani, Sobreiro até tiver como só essa resposta aí, né? Ele fala, e eu quero parabenizá-lo por isso. Podia vir, jogar nas costas de arbitragem, que não sei o quê. Eu acho que o Guarani se prejudicou muito com a expulsão do Alan Santos, estava ganhando o jogo, a zaga estava bem postada, e o Alisson nada contra, mas não tem o mesmo entrosamento com o Rafael, não tem o mesmo ritmo de jogo que tem o Alan Santos. E aquela bola viajou lá, o goleiro também bateu roupa, vai vendo como é que são as coisas. O Dalberson, uma bola que caiu na mão dele, assim, para pegar com uma mão só. Foi pegar, se atrapalhou, estava soltando dentro do gol. Num lance parecido com aquele de 2 anos atrás, lá em Tombos, quando a Ponte escapou do rebaixamento da Série B, e o Elvis bateu uma falta lá cruzando, e a bola foi fechada, foi na mão, foi uma bola atrasada para o goleiro, na época do Tombense, lá em Tombos. E o goleirão pegou e jogou para trás, quer dizer, jogou para trás, escapou da mão dele, né? Tava escapando do mesmo jeito da mão do Dalberson. E ele deu um tapinha como recurso final e jogou para escanteio. Na cobrança do escanteio, a bola viajou, houve uma falha de marcação, claro que houve, e a bola vai meio que para o segundo pau, mais aberto um pouquinho do segundo pau, e o Náutico empata o jogo. Então teve falhas o Guarani. Eu acho que nos 2 últimos jogos, contra o Brusque, perdendo lá do jeito que perdeu, também com jogador expulso, só que lá para mim injustamente. O Brunão não merecia ter sido expulso. E nem o pênalti deveria ter sido marcado. Não abro mão do meu ponto de vista. Para mim, lá o Guarani foi muito prejudicado. Agora, no jogo de sábado, apesar das boas defesas do Muriel no segundo tempo, o Guarani deu mole. E dando mole, apesar dos erros de arbitragem em Brusque, a grande verdade é que nos 6 últimos pontos, o Guarani somou apenas 1. E é muito pouco. Por isso que ele não definiu a sua situação ainda, mas pode até subir com um empate, ou até com derrota. Vai depender muito, obviamente, do emparceramento, do cruzamento no outro jogo, do resultado do jogo de Recife entre a equipe do Náutico contra o Brusque. É isso. Certo. Então, absolutamente nada a questionar no empate, a não ser vacilos, dormidas, sonecas que o time não pode ter durante um jogo que valia o acesso, sábado no Brinco. Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no bolso. A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85,00. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85,00. É a opção mais em conta em comparação aos seguros tradicionais e oferece indenização na tabela FIP, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza. E ainda com a assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union a proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais? Aproveite agora. Ligue 19, que é o código de área, e o número 999779029. Ou acesse union-protecal.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. Bandeirantes. Batista. Oi, bebê.
Só uma informação importante, né? Torcedores perguntando, muitos que não acompanharam, quanto foram os derbinhos, né? Porque o Guarani jogou contra a Ponte tanto no Sub-20, quartas de final, quanto no Sub-17 também jogou, né? Nas oitavas de final. Pelo Sub-20, gol de Michael na última sexta-feira, Guarani venceu por 1-0. Volta a campo, os dois times voltam a campo na próxima sexta, às 15h em Campinas, decidindo uma vaga à próxima fase. E ontem, no Brinco de Ouro, no Sub-17, o Guarani também venceu o gol do zagueiro Leonardo por 1-0. No sábado, às 10 da manhã, lá em Itapira, eles vão decidir uma vaga à próxima fase, Batista. 18h56. Minha gente, deixa eu falar para vocês, ó. O negócio é o seguinte: se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade, cerveja trincando de gelada, o seu lugar é no Boteco do Fortão. Boteco do Fortão. Tem unidade lá no São Quirino, Nova Campinas, em Paulínia, e agora também no Botequim do Fortão, ali pertinho do Liceu, e em breve inaugura no Mercadão de Campinas. E olha só, também tem almoço todo dia, com muitas opções para você comer bem, e toda quarta e sábado tem aquela feijoada completa, imperdível, a melhor versão desse clássico brasileiro. E para o seu happy hour, porções generosas, comidas de verdade e o mais famoso torresmo de rolo de Campinas. É imperdível. Segue lá no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina aí com a sua galera, né? Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia de amigos, comida de verdade e a cerveja sempre trincando de gelada. Rádio Bandeirantes. 18h57. Guarani, como o Breno já disse, venceu o derby, subiu. Quais outras situações que o Guarani não pode verificar nesse derby, porque aí não sobe? Se empatar o derby, o Náutico vencer por 4 ou mais gols de diferença, aí o Guarani não sobe. Se empatar o derby, o Brusque vencer por qualquer placar. Se perder o derby por qualquer placar e houver um vencedor entre Náutico e Brusque. Se perder o derby por 1 gol de diferença e houver um empate entre Náutico e Brusque, com os times marcando mais de 1 gol. Por exemplo, 2-2, 3-3 e assim segue. O Brusque sobe no primeiro pelo número de gols marcados. Se perder o derby por 3 ou mais gols de diferença e houver um empate entre Náutico e Brusque por qualquer placar, aí o Brusque sobe no saldo de gols. Portanto, são estas as situações, né, que o Guarani vai verificar. Quer dizer, primeiro venceu, subiu e ainda garante vaga na final. Mas tem outras possibilidades que o Guarani também tem possibilidade de subir, desde que não esteja nessas situações que eu coloquei aqui. 18h59. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. E essa semana vamos reviver as grandes narrações e os gols do Derby Campineiro. Aqui, 2009, no Brinco, público 15.123, tínhamos as duas torcidas. A Ponte vencia por 2-1 e de repente sai um chutaço, um balaço. Vamos ouvir aqui quem é que chutou e vamos prestar atenção. Quem que era o goleiro da Ponte? O repórter na época era André Aranha. No túnel do tempo, há 16 anos, o som do AM 1170 da Rádio Bandeirantes. João Paulo tocando por dentro pela meia esquerda. O time do Guarani desce com Claudinei, Rincon vem com Cleverson, pé direito, bateu! O poder, a bola quando saiu dos pés de Cleverson deixou um rastro de luz. Um golaço no derby. Cleverson, 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 camisa 18. Autor do gol, empata o jogo no derby. Guarani 2, Ponte Preta 2. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Quando eu escuto esse TAG, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte sério, Cortag é corte sério. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Ar-condicionado Filco 9.000 BTUs, 1.989. Conjunto Menorca para área externa, 6 peças, 899. Churrasqueira Carvão Mr. Beef, 1.190. Compre e concorra a 100 vale compras de R$500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:07 em 1 minuto, o ganhador dos presentes de hoje. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e também no nariz. 300 Barber Shop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte e acompanha o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, fique ligado na programação que a 300 está preparando promoções especiais para os nossos clientes. Quer saber mais? Liga no Instagram no @300iguatemi ou acesse 300campinas.com.br. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Bandeirantes! Atenção para o ganhador
dos presentes de hoje. Quais são os presentes? 4 ingressos para o Cineplex e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Radley Vitoriano Brum de Jesus. Radley Vitoriano Brum de Jesus, parabéns. Telefone 19, o código de área e o número 98763, os 3 números finais, que claro não vou divulgar. Você tem até o dia 9 de outubro para fazer a retirada dos presentes aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 até as 14h30 e das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Repito, das 9 até 1 e das 17 e das 14h30 até as 17h30. Dia 11 de outubro, dia do Grande Derby Campineiro. E para você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, amantes de Ponte Preta e Guarani, que quer melhorar a sua performance sexual, a Clínica Upman tem condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido, de forma segura e eficaz com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira na Clínica Upman e atenção, a Clínica Upman agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Ligue agora, nos próximos 10 minutos, no número 0800 591 2223 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Confira unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica Upman, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, Dr. Regis Salgado, CRM 54867/SP. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta visitou o Brusque no último final de semana, acabou sendo derrotada pelo placar de 2-1, jogando lá no estádio Augusto Bauer, mas é certo, o técnico Marcelo Fernandes mandou a campo um time bem alternativo, com muitas modificações, inclusive apenas 3 jogadores considerados aí do time titular entraram em campo, iniciaram a partida, que foi o caso do Anderson, do Luiz Felipe e também do Bruno Lopes. O Anderson e o Luiz Felipe ficaram até o final, inclusive o Luiz Felipe foi eleito aqui o craque da partida pela nossa equipe. O Bruno Lopes saiu no intervalo e os jogadores titulares como Pacheco, Simon, Toró, Lucas Cândido, entre outros, esses jogadores nem sequer viajaram para Santa Catarina para estarem no banco de reservas. Então, até no banco de reservas teve muitas surpresas, como, por exemplo, o Thiago Oliveira, Thiagão aí, que foi revelado pela Ponte, estava emprestado ao Cascavel, apareceu, inclusive jogou. Ricardo Oliveira também, um centroavante que foi contratado no início do ano, fez sua primeira partida com a camisa da Ponte. Garotos da base, como o Luquinhas, também o Pedrinho, tiveram a primeira oportunidade no time profissional. Então aí um time da Ponte Preta muito modificado, acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. E o técnico Marcelo Fernandes, na coletiva após-jogo, fala justamente sobre a escolha desse time bem alternativo. Quanto à partida, sabíamos que ia ser um jogo difícil, um gramado que dificulta muito, mas a projeção nossa foi realmente de não perder jogadores para a rodada final, que é o derby em casa, né?
Fizemos a estratégia, graças a Deus, e saíram todos inteiros. A questão dos zagueiros é o que nós tínhamos no banco realmente, foram os meninos que entraram. E de final precisamos colocar os zagueiros, até porque ficamos numa linha de 3 zagueiros para liberar o Tavares por um lado e o Kevin de outro, né? E depois a entrada do outro zagueiro foi para adiantar o Thiago, que já fez a função de volante também. Tentamos de todas as maneiras empatar a partida. O Darley no banco e o próprio Rodrigo, o campo não tinha condições para eles, né? Que seria um risco muito grande o Darley vindo de contusão. E o próprio Rodrigo também vindo de semanas fortes. Ele teve parado muito tempo por causa do joelho. A gente não podia arriscar, pois tem um jogo difícil no próximo sábado e que a gente tem que estar com todo mundo à disposição. E, cara, estou muito feliz pelo time, triste pela derrota, mas pela entrega dos jogadores. O nosso grupo, todo mundo sabe, a gente comenta aqui, e perdemos jogadores e não pudemos repor, né, por circunstância de transfer ban. Mas, cara, estou muito feliz pela entrega dos jogadores, tentamos a todos os custos conseguir o empate, não conseguimos, e agora trabalhar a semana com todo o grupo à disposição para que a gente faça um grande jogo e consiga a nossa classificação para a final. Tá aí, então Marcelo deixa claro que esses grandes jogadores poupados, aí, esse grande número de jogadores poupados foi por conta, já pensando no derby do próximo sábado, o derby 212 que acontece no Majestoso. O elenco da Macaca se reapresenta amanhã e, tirando as 2 baixas recentes, que foi o caso do Léo Oliveira e também do Gé, todos os outros jogadores que estavam entregues ao departamento médico foram liberados, caso como do Darley Santos, do Sérgio Rafael também. Então só tem aí essas dúvidas, o Léo Oliveira e o Gé. E já falando do derby, amanhã de manhã abrem as vendas para os torcedores que quiserem comprar os ingressos para o derby 212. Na semana passada eu trouxe aqui que a Ponte Preta informou que os sócios torcedores que precisam fazer o check-in para estar presente na partida teriam até amanhã, dia 7, e amanhã, a partir das 9 horas da manhã, as bilheterias do Majestoso já estarão abertas. Na terça, que é amanhã, quarta, quinta e sexta, as bilheterias funcionam das 9 da manhã até às 7 horas da noite e, é claro, também vendas online pelo site Futebol Card. E a Ponte Preta informa que no sábado, dia do derby, como geralmente os jogos, em dia de jogos, as bilheterias funcionam até a hora do intervalo. E a Ponte informa que no sábado não vai haver funcionamento das bilheterias e na sexta-noite vai fazer um balanço. Se sobraram alguns ingressos, esses ingressos serão comercializados via internet. Batista? 19:17. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos e de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram com confiança, com segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil, pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço. Ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C, quinta rodada, quadrangular decisivo da competição. No sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Náutico empataram pelo placar de 1-1. Também no sábado, a Ponte Preta perdeu para o Brusque por 2-1. Ontem, fora de casa, o Londrina venceu o Floresta por 1-0 e o São Bernardo derrotou o Caxias pelo placar de 1-0. Classificação.
No grupo A, o Londrina lidera com 9 pontos, o São Bernardo tem 6, Floresta 6 e Caxias 3. No grupo B, a liderança é da Ponte, já com acesso garantido, o Guarani é o segundo com 7, o Brusque o terceiro com 6 e o Náutico o quarto colocado com 5 pontos. Vamos aos jogos da última rodada, no sábado, 5 da tarde. Aliás, todos os jogos no sábado às 5 da tarde. Tem o Derby, Ponte Preta e Guarani, Caxias e Floresta, Náutico e Brusque, Londrina e São Bernardo. A Ponte Preta joga por um empate para chegar à decisão. O Guarani precisa vencer para não depender de nenhum outro resultado. O que já está definido é que um time de Campinas estará na grande decisão da competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, resultados da 27ª rodada. No sábado, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 3-0. O Red Bull Bragantino bateu o Grêmio por 1-0. O Inter venceu o Botafogo 2-0. O Corinthians venceu o Mirassol 3-0. Ontem, o Vasco venceu o Vitória por 4-3. O Palmeiras de virada venceu o São Paulo no Morumbi por 3-2. O Bahia venceu o Flamengo por 1-0. O Juventude levou a virada do Fortaleza 2-1. Cruzeiro e Sport empataram por 1-1 e o Ceará venceu o Santos por 3-0. O Palmeiras é o novo líder da competição, 55 pontos, 25 jogos. O Flamengo é o segundo, 55, 26. O Cruzeiro o terceiro com 52 e o Botafogo é o quarto colocado com 43. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport estão na zona do rebaixamento. No meio de semana, 2 jogos atrasados. Um válido pela 14ª rodada, Atlético Mineiro e Sport, e outro pela 13ª, Mirassol e Fluminense. E no sábado, pela 12ª rodada, tem Palmeiras e Juventude. A rodada regular do Campeonato Brasileiro só na quarta-feira, dia 15 de outubro, em função dos Jogos do Brasil, na data FIFA. E para finalizar, Copa Paulista, primeiro jogo da final, neste domingo no estádio Moisés Lucarelli, o Primavera venceu o 15 de Piracicaba por 1-0. Jogo da volta no próximo sábado em Piracicaba e o Primavera joga por um empate para conquistar o título da competição. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h27, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as 7 lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. E agora na lata. Responde na lata. Bem, vamos ao Na Lata desse dia 6 de outubro de 2025. Presidente do São Paulo pede quebra de protocolo por áudio do VAR. Não foi um erro qualquer. Casares pede que conversa da arbitragem de vídeo
em lances polêmicos no clássico contra o Palmeiras seja divulgada pela CBF. Precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu. E aí, você concorda com Casares nesta ocasião? CBF deveria divulgar a conversa do VAR. E aí, CH, começa com você. Ô Batista, acho legal. Tem que divulgar todos os áudios, não é? Tem nada para esconder, não é isso? Teoricamente. Tem nada para esconder? Então que se divulgue os áudios. Agora, repito, como eu falei no comentário anterior, a arbitragem brasileira vive um problema gravíssimo de interpretar. E esses caras que trabalham no VAR, então? Tem 10 interpretações diferentes, condução da situação diferente. Agora, pode sim, acho que tem que divulgar mesmo, né? Independente se o árbitro vai no VAR ou não. E você, Tigrão, a sua opinião? Acho que tem que divulgar na íntegra. Na íntegra, pra gente entender melhor como é que eles conseguiram a proeza de não ver aquele pênalti. E você, Bebê? Também tem que divulgar na íntegra. Eu acho que o São Paulo tá certo. E pede para ele divulgar também em 86 aquele pênalti que eles ganharam o título brasileiro. Olá, Bebê. Entre os 6 jogadores convocados pela primeira vez por Ancelotti, qual deles mais te agradou, hein? E qual menos agradou? André, Ederson, Militão, João Gomes, Igor Jesus e Rodrigo. Rodrigo, o que mais me agradou. Agora, o que menos me agradou, não tenho essa, Batista. Certo. E você, Tigrão? Rodrigo. Os demais dentro do protocolo e nada contra. E você, CH? O Militão a gente já conhece, né? Não sou fã do futebol dele, confesso. E o que mais me agradou foi a novidade do Igor Jesus, que hoje joga no futebol inglês, artilheiríssimo, não é? Principalmente jogando com a camisa do Botafogo, e lá está fazendo gol também no Nottingham. Mas com certeza o Igor Jesus, de todos que foram, esses novos, né, convocados, foi o que mais me agradou. Abraço, CH, até amanhã. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã, Tigrão. Obrigado, Batista, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, Bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pepe. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. É o seguinte, são 19 horas e 32 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Gente, presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família ou com os amigos maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes, é bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. Planos de 200 mega, 1 giga, a partir de apenas R$ 79,99 por mês. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é fácil, ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop sempre ao seu lado. Muito obrigado ao Elton Grimaldi, que trabalhou aqui no estúdio com áudio, e também Lucas Pessoa, responsável pela imagem.
Muito obrigado a todos que participaram. Amanhã tem mais. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti,